Saudações alunos, aqui é o professor Marcelo Maffez. Nós vamos hoje fazer a aula de 2D no SolidWorks. Nós temos aqui a montagem e as peças que se envolvem essa montagem. Eu vou clicar no menu File New, vou selecionar Drawing e OK. E a primeira coisa que o SolidWorks faz é mostrar para nós uma tela onde ele tem o tamanho de folha. Aqui ele está se baseando pelo tamanho padrão nosso de folha. Se você desligar essa opção, você vai encontrar aqui diversos padrões de folhas, diversos tamanhos. Eu vou voltar a ligar essa opção e vou selecionar aqui, por exemplo, o A3 ISO. E vou dar OK. Feito isso, ele abre uma tela para mim, onde eu tenho aqui o padrão de folha, uma legenda já pré-determinada, e do lado esquerdo aqui eu tenho a área de Open Documents, e embaixo aqui a opçãozinha de selecionar um arquivo. Então, caso não esteja o arquivo aberto, basta você clicar aqui no Browse e mandar selecionar o arquivo. Eu vou selecionar aqui o primeiro desenho 3D para 2D e vou avançar. Aqui eu tenho o comando Model View ativo, onde que ele mostra aqui para mim algumas opções como orientação, criar múltiplas vistas. Eu marco essa opção. Embaixo aqui escolho, ele vai dando um preview aqui para mim, eu escolho qual dessas vistas eu vou utilizar, várias, né, ou uma só. Vou desligar o modo isométrico e vou vir aqui embaixo em Display Style, aonde que nessa opçãozinha eu posso, por exemplo, selecionar aqui o Hide Lines Visible, que é geralmente o que nós utilizamos para as arestas não visíveis. Aqui eu tenho Use Sheet Scale e Use Custom Scale, ou seja, eu uso o tamanho de escala da folha ou padronizo um tamanho de escala. Então eu vou usar aqui 1 para 1, porque eu não sei qual o tamanho da folha que aqui está. E aqui eu tenho Dimension Type, eu tenho a dimensão que pode ser a que vem projetada do 3D ou a dimensão real que está aqui no 2D. Eu vou pegar a projetada e perfil de rosca Draft Quality. Feito isso, então, confirmando. Aqui, criar múltiplas vistas, as 3 vistas selecionadas nossas que são padrão. Aqui o Display Style com a opçãozinha Hide Lines Visible, 1 para 1, projetada, e aqui qualidade de desenho para rosca. E aí eu vou dar um OK. Feito isso, o SolidWorks nos mostra aqui já as 3 vistas. Essas vistas são baseadas em cima daquilo que a gente utiliza-se como vista frontal, superior e lateral do desenho 3D. Ele puxa aqui para nós as 3 vistas. Feito isso, mostrando aqui, eu tenho aqui uma área um pouquinho diferente, onde eu tenho aqui a folha, e aqui na área da folha, né, ou Sheet 1, eu vou ter aqui os objetos que já compõem esta minha folha. E aqui em cima eu tenho uma opçãozinha chamada, uma nova guia chamada View Layout e Annotations, que são referentes a 2D. Em View Layout eu encontro diversas ferramentas de diversos tipos de visualização do documento e anotações que eu posso inserir no meu documento, como por exemplo, cotas, simbologias de acabamento, linhas de centro, tabela e assim por diante. Enfim, eu vou clicar aqui em View Layout que nós vamos trabalhar com ela. Vamos manter essa folha do jeito que está e aqui nós temos aqui folha 1. Caso seja necessário, você pode dar botão direito sobre ela. Você pode deletar essa folha, você pode tirar uma cópia dela, você pode adicionar uma nova, ou você pode renomear. Eu vou renomear aqui para teste 1 e vou dar Enter. Aqui na próxima guia, eu vou clicar aqui no Add Chat para adicionar uma nova, botão direito, Rename, e vou colocar aqui teste 2. E vou ter uma segunda tela. Do lado direito aqui agora eu tenho o tamanho de folha. O tamanho de folha se baseia em cima daquela que já estava aqui, que é no caso o meu A3, aqui ele vai me dar o A3. Eu quero mudar, botão direito sobre a folha e venho aqui, ó, Sheet Test 2 Properties. Pronto, aqui eu tenho o nome, a escala da folha, que agora eu sei que é 1 para 1, eu posso pôr 2 para 1, 4 para 1, 1 para 2, 1 para 4 e assim por diante. O tamanho eu vou marcar ISO A2. Aqui, o tipo de diedro que está sendo usado. Eu vou selecionar o First Angle, que é o nosso diedro que nós usamos. O próximo rótulo, caso você queira utilizar para corte, para seção, você coloque a letra inicial. E caso seja inserido algum tipo de balão, indicador de tolerância ou alguma outra coisa, você coloca aqui também a letra inicial. Feito isso, eu vou dar OK. E vou novamente aqui em View Layout. E aí, o comando que nós usamos anteriormente para inserir esta primeira folha foi o comando Model View, que ele habilita automático.
Já nesta outra, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar o Standard Reviews. E o Standard Reviews, novamente, eu vou selecionar aqui o desenho 3D para 2D e vou clicar em OK. Este comando é mais simples porque ele já insere para nós o desenho na tela. Eu vou selecionar esta vista, porque o modo de visualização está errado, as arestas não estão visíveis. E agora eu vou selecionar aqui a opçãozinha no Display Style chamada de Hide Lines Visible. Clico nela e aí sim ele vai preencher toda essa área para mim com a linha de arestas não visíveis. Feito isso, eu vou dar OK. E esta é uma das maneiras rápidas que nós temos de criar as três vistas do Solid. Eu vou vir aqui em View Layout, e vou selecionar o próximo comando, que é o Projected View, onde a partir de uma vista selecionada eu gero uma nova vista. Então em Projected View, eu tenho aqui o tipo de acabamento de rosca, e aí eu vou vir aqui na vista frontal. Eu vou dar um clique aqui na borda dela, e aí eu tenho a vista lateral, tombamento igual que tenho aqui já, a vista lateral direita, esquerda, a vista debaixo da peça, a vista superior e, nas diagonais, um modo isométrico diferente. Então, nós vamos nos posicionar aqui, e aí, baseando-se em cima do conhecimento em desenho técnico, a vista isométrica mais de acordo é essa daqui, que tem o comprimento, altura e largura, baseando-se em cima da vista ortográfica. Vou dar um clique, e agora eu vou movimentar esse objeto aqui. Para não ficar meio estranho, eu vou manter ele selecionado, e vou vir aqui, na opçãozinha Hide Lines Removed. Pronto. Eu tenho uma vista isométrica um pouco melhorada. Agora eu vou fazer o seguinte. Com esta peça, eu vou vir aqui e eu tenho uma face nela que é uma face inclinada, onde eu tenho aqui a indicação de furos e eu não consigo perceber exatamente qual é a posição ideal desses furos. Então, quando acontece esse tipo de caso, nós temos aqui o Auxiliar View. Então, eu vou clicar nele. E aí eu marco aqui Draft Quality e venho aqui na aresta inclinada e dou um clique. Quando eu clicar na aresta inclinada, ele vai automaticamente mostrar para mim toda a face, mas agora de uma forma que essa face é que está reta para mim aqui. A indicação aqui nos mostra como está a visão dela. Eu tenho aqui o A e tenho aqui o View A. Então, neste caso, eu gostaria de enxergar ela com a seta contrária, então eu seleciono aqui essa vista, venho aqui no Flip e dou um clique. Pronto, estou enxergando ela de frente para mim. Aí eu posso dar um OK. A seta ela se atualiza na hora que eu clicar aqui na tela. Ela se atualizou. E agora eu vou mover ela para cá para mostrar a indicação de vista que eu tenho, que é olhando daqui para cá, eu gerei para nós esse objeto. Aqui em View A eu vou dar um clique, mais duplo clique, e agora eu vou trocar esse texto em inglês para vista A. Pronto. Só que a representação dela não fica assim, mostrando a peça inteira. Eu mostro aquilo que eu quero realmente mostrar para para a pessoa responsável o que deve ser visto e não toda a peça. Então, neste caso, eu vou pular um pouco esses comandos e vou usar o Crop View. Mas para usar o Crop View, eu preciso vir aqui na guia de Sketch e desenhar aqui o comando Spline. Pode ser qualquer outro comando que feche o contorno. Eu vou usar Spline para mim pegar esta área aqui. Eu vou clicando. Até fechar o contorno. Quando eu fechar o contorno, eu vou vir aqui no View Layout e vou selecionar aqui o Crop View. Pronto. Agora sim, estou enxergando aquilo que realmente me interessa, que é justamente essa face aqui, que aqui ela está inclinada e aqui a hora que ela está de frente para mim. Fica mais fácil para mim poder determinar algumas situações de peças de visualização. Bom, continuando. Eu tenho aqui o comando Section View, eu clico nele, venho com o mouse aqui, quero fazer a indicação de corte deste furo. Então eu paro o mouse aqui, a partir do centro eu puxo, clico e arrasto. Clico novamente, vou puxar para a minha esquerda aqui o corte que eu criei. Fiz um corte total. Vou reajustar as vistas aqui para ter um espaço melhor. E aqui eu tenho a área de corte. Aí, a área de corte eu vou esconder as arestas não visíveis. Para isso eu dou o botão direito,
e seleciono a opção Hide Show Edges. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui eu tenho um objeto 3D que é o furo, então eu vou dar botão direito sobre ele e selecionar Hide, para ocultar o objeto 3D que é a representação da rosca. Bom, aqui eu tenho o corte. Selecionando a área de corte, aqui a indicação ou a própria vista, eu tenho a opção do Flip, que é inverter o lado. Eu tenho aqui a opção de usar a fonte de um documento já padronizada ou alterar o tamanho, caso seja necessário. Caso eu queira criar uma seção, eu marco aqui a opçãozinha Display Online Cut Faces e ele mostra para mim aqui o corte, que seria o corte, a seção em si, não o corte. Aqui embaixo eu vou dar duplo clique e vou trocar aqui para corte BB. Vou dar um clique fora e está aqui mostrando o corte. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar assim na gravação, viu? E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos selecionar aqui um novo corte, que é o Align Section View. E esse Align Section View, ele vai permitir fazer aquele corte com desvio e rebatimento. Essa peça ela não é a mais apropriada para se fazer esse tipo de corte, mas posso utilizá-la somente para entendimento do comando. Então eu vou parar o mouse aqui, vou dar um clique, vou puxar, aí mais ou menos aqui ó, na indicação do meio do furo, olha lá, eu vou vir aqui e vou puxar aqui uma nova linha, fazendo esse desvio. Quando eu clicar, ele vai puxar aqui para mim o corte. E aí aquela história do corte em desvio. Olhando daqui para cá, eu enxergo essa vista aqui. Ou seja, eu enxergo o furo, né? Eu enxergo aqui o outro furinho, que eu vou ocultar. As arestas, que eu também tenho que ocultar. E olhando daqui para baixo, eu enxergo uma parte aqui dessa área elevada e esse furo que eu tenho aqui roscado. Então eu também posso fazer o mesmo procedimento. Mas aqui é um corte com desvio e rebatimento. Caso seja também necessário, áreas do desenho que são muito pequenas de se enxergar, mesmo alterando a escala do desenho, você tem um comando chamado Detail View. Você clica neste comando, marca aqui Draft Quality, vem aqui e vamos pegar uma área que seja assim, talvez difícil de compreensão pelo tamanho. Vamos dar um clique aqui mais ou menos. Abrir aqui um raio de mais ou menos 10, clica e puxa. Pronto. Ele vai mostrar aqui para mim esta área em detalhe, que eu posso clicar aqui, alterar o seu tamanho, e clicar aqui e fazer o movimento, né, a partir do centro dela, fazer o movimento deste objeto. Pronto. E agora eu vou posicionar aqui o detalhamento. E eu tenho aqui do lado esquerdo, como todo comando, nunca esquecer de selecionar o objeto para ver as suas propriedades, eu tenho aqui vários tipos de conexão, que é o Broken Circle, With Leader, No Leader e Connected, que ele cria uma linha de conexão entre eles. Aqui também tem a alteração da fonte, tem o modo de alteração de visualização, da escala, eu posso ampliar, sempre com o objeto selecionado. Vou dar OK, vou clicar aqui, duplo clique, vou colocar aqui, ó. Detalhe de escala 2:1. Pronto, tá ali. Então, olha quantos recursos eu vou tendo aqui. Outro recurso também interessante que nós temos aqui é o comando Broken Out Section. Então, vamos supor que eu quero mostrar aqui essa rosca. Eu clico no Broken Out. Eu vou dando cliques em volta aqui dessa área que eu quero mostrar em corte, até juntar as pontas. Aí aqui eu vou marcar a opção Preview, e ele vai me mostrar aqui a partir de retângulos na tela em que momento que eu estou enxergando desse corte. Então eu vou jogar aqui
o comprimento mais ou menos do que é da peça, que deve ser de 30. Ele já atualiza aqui. Mais um pouquinho, 35, porque acho que é 70. Ah lá, 70 pegou no meio dela. Estou enxergando aqui exatamente o meio corte dela. Aqui está a rosca simbolizada. Então, se eu quiser puxar uma cota, alguma coisa aqui, eu fiz um corte parcial na mesma. Vou dar OK. E aí, outro comando que eu posso utilizar também, que não é o caso desta peça, é usar o comando break. O comando break ele vai me permitir criar aqui, né, o encurtamento. Então eu clico aqui em break, aí eu venho aqui na vista superior, vou dar um clique, e aqui mais ou menos eu vou clicar daqui até mais ou menos aqui, e ele vai fazer um encurtamento para mim. Aqui eu tenho gap, que é a distância. Vou colocar aqui a distância de 1. E aqui eu tenho os tipos, né, de linhas que me permite fazer essa ruptura do encurtamento. Então eu vou escolher uma aqui. E aí vou dar OK. Pronto. Está feito o comando de ruptura. Então aqui nessa folha teste 2, nós usamos, né, aprendemos a usar todos os comandos, exceto o alternate position, que será visto depois. E com esses comandos aqui vistos, eu vou retornar agora para a folha teste 1. E na teste 1, eu vou trabalhar com anotações. E em anotações, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui duas formas de cotar o desenho. A primeira delas é usar o comando Smart Dimension com recursos de cota. Ou eu posso usar o Model Itens. A diferença é que quando você usa o Smart Dimension ou qualquer outro comando, você não consegue vinculá-lo ao 3D. Já com o Model Itens, ele importa do 3D. Então eu vou clicar aqui no Smart Dimension, vou clicar aqui nessa aresta, como se fosse cotar normalmente, e vou puxar aqui a cota. Pronto. Ele já faz um ajustezinho fino para mim, aonde aqui do lado esquerdo eu vou ter aqui as opções do comando. Tolerance Precision. Aqui eu tenho a área de tolerâncias da cota. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, tem diversas, eu vou selecionar a bilateral. Selecionando a bilateral, eu tenho aqui a dimensão máxima, por exemplo, 0,2. E tenho aqui a dimensão mínima, aqui, por exemplo, 0,1. Aí eu já vejo que ele vai atualizar aqui para mim. Embaixo você tem aqui a opção Unit Precision, que é justamente onde você vai determinar a unidade de precisão da cota nominal. Então você clica aqui, você pode aumentar ou diminuir, vai até 8 casas, mas você pode pôr menos casas ou mais casas. E a tolerância ela acompanha, por quê? Porque você tem logo abaixo aqui, ó, same as nominal, que é da tolerância. Então nesse caso a tolerância eu quero que seja somente 2 casas, olha lá. Então a unidade primária eu tenho 4, a unidade de tolerância eu tenho 2. Mas eu vou deixar aqui, ó, 2 e aqui vou deixar same as nominal. Pronto. Igualou. Descendo aqui mais um pouquinho, você tem o Override Value. Tomar muito cuidado com o Override Value, porque ele vai trocar a cota, mas ele não altera o 3D. Então eu cliquei em Override Value de 200, quando eu clicar aqui, olha lá, o SolidWorks me avisa que isso aqui não é a cota real da peça. Então, quando que nós usamos isso? De preferência, nunca. Vou desligar o Override Value, para que isso não atrapalhe a criação da minha cota. Aqui embaixo, mantendo ela selecionada, nós temos o Dimension Text, onde eu tenho aqui a palavra DIN, que se eu apagá-la, eu apago a cota. Assim aqui. E aqui eu posso colocar, por exemplo, né, meu nome, a Face. E dar um Enter. Pronto, meu nome vai aparecer aqui. Porque em verdade é uma tag. Então eu coloco DIN e fecho. Menor que, maior que e fecho. E ele mostra aqui para mim uma tag de cota. Qualquer coisa que tenha que vir aqui à frente, como por exemplo simbologia de algo como diâmetro, eu clico aqui na frente do DIN e clico na simbologia de diâmetro. Ele vai colocar uma tag chamada mod DIN. Se eu tiver que colocar um texto, eu posso colocar, por exemplo, X, e aí coloco assim, 45, e coloco a opção graus, caso seja necessário para algum chanfro, alguma coisa do tipo. Caso também seja necessário, eu posso marcar aqui a segunda dimensão habilitada, Dual Dimensions, e aqui eu vou colocar a cota em polegada decimal. Eu posso colocar então as duas, trabalhar em milímetro ou em polegada. Então neste caso eu não vou trabalhar com isto. Aqui o Mod DIN eu vou desligar, vou apagar, e o X45 aqui também eu vou apagar. Pronto.
Voltando aqui em cima, eu tenho Leaders. Eu tenho aqui o melhor ajuste da seta, pode ser lado de fora, forçar sempre a ficar do lado de fora, dentro, ou ele ajusta a melhor posição da ponta da seta. Aqui eu tenho os tipos de seta, posso escolher. Aqui eu tenho tipos de linha e espessuras de linha, nessa área aqui. E eu tenho posicionamento de texto. Aqui em cima eu tenho a opção Other, onde eu tenho aqui Override Units. Caso seja necessário trocar essa unidade somente desta cota, você marca Override Units e aqui você troca para centímetros, ou polegadas, ou polegada fracionária com Round to Nearest. E aqui eu tenho a polegada fracionária dessa dimensão. Então não, vou voltar aqui, né, a não subscrever, desligar Override Units. E aqui eu tenho Use Document Font, para alterar a fonte desse documento. E no caso da tolerância é interessante, porque a tolerância geralmente ele é menor do que a cota nominal. Então eu ligo aqui o Use Dimension, venho aqui no Font Scale, vou colocar aqui metade, 0.5. Tomem cuidado porque é ponto. E olha lá, agora sim, ó. Ou posso colocar até um pouco menor ainda, né? Colocar um 0.3 para ficar um pouquinho menor. Já está um tamanho bom. Então, essas são as opções que eu tenho do objeto cota. Vou dar OK. Agora ele atualizou a tela aqui. Mas puxando diretamente do 2D. Se eu quiser incorporar, eu venho em Model Itens. Seleciono aqui Source Select Feature. Coloco Entry Model. Importar para todas as vistas. Aqui, quais são as dimensões que eu quero? Todas, exceto a Holy Callout, que é informação de furo eu não quero. Eliminar duplicata sim. Aqui anotações, caso inserido em 3D alguma anotação, você pode colocar, eu não quero. Alguma referência geométrica, também não, eu não quero. E aqui incluir objetos que estão ocultos, né, cotas de objetos que estão ocultos e usar dimensões baseadas em Sketch. Vou dar OK. E agora eu tenho aqui uma quantidade expressiva de cotas que foram usadas lá no 3D e que foram incorporadas aqui no 2D. Então agora é o momento que eu vou fazer o ajuste das cotas, porque tem cotas que podem estar a mais e eu vou apagar essas cotas. Então vamos começar aqui fazendo alguma limpeza, né? Então por exemplo aqui 70, 35 está legal, esse 20 aqui ele pode vir aqui embaixo, dependendo de onde ele é. Olha, ele ficou aqui em cima da linha de cota, então não quero ele, vou deletá-lo. É só selecionar e deletar. Essas dimensões de alinhamento do centro aqui eu também não quero, porque elas não são aqui, elas são da outra vista, que nós aprendemos a criar agora de pouco. Aqui e aqui eu também quero. Essa eu não quero. Aqui esse 15 eu quero, mas eu quero para o lado de baixo. Então vou deletar. Posso puxar aqui usando o Smart. Aqui em cima tem um bolo de cotas, né? Que é voltado a outra peça, eu vou deletá-las. Eu não quero esse excesso aqui. Esse eu vou deixar. Vou tirar esse excesso. Este eu vou deixar. Pronto. Posso ter apagado bastante cotas a mais, mas eu queria só mostrar isso aqui. Claro que aqui eu teria que aplicar um corte, igual esse corte que nós fizemos aqui, né? Um corte semelhante a esse, que é o nosso amiguinho Broken Out Section. E, neste caso aqui,
Para cotar aqui as distâncias desse furo, voltando de frente, eu deveria de gerar aqui uma vista auxiliar, como feito aqui. Então são coisas que a gente vai aplicando no desenho e vai melhorando cada vez mais aqui o comportamento dele. Eu vou vir aqui em Annotations, e eu também tenho aqui a opção Note, que é para inserir textos. Eu dou um clique nela, venho aqui na tela, dou um clique, né? Vou colocar aqui, ó, teste 3. Teste 3. Vou aproximar aqui, vou clicar fora e aproximar. Vou dar um ESC para sair do comando. Posso dar duplo clique, selecionar esse objeto aqui e fazer uma formatação como se fosse um Word. Mas eu não quero. Deixar o teste aqui. Eu tenho aqui a inserção de acabamento, que é o Surface Finish. Então aqui você escolhe a simbologia, o preenchimento da mesma. Claro que baseado em norma. Vou dar OK. E aqui eu tenho a simbologia. Ligou aqui, eu vou dar um F5, vou desligar aqui o filtro. Aí eu venho aqui e vou dar duplo clique para fazer a alteração no objeto, caso seja necessário. Aqui eu também tenho o símbolo de solda, onde você vai fazer o preenchimento. Escolhe o tipo de simbologia, os valores inseridos. A simbologia de solda ela fica aqui embaixo, você pode posicioná-la na tela. Aqui eu tenho tolerância geométrica para usinagem de peças e coisas do tipo, com seus respectivos valores. E aí vou dar OK. Aqui tem a tabelinha de tolerância geométrica. Eu tenho aqui a opçãozinha de Ashura, que é o Area Hat Fill, onde eu vou determinar aqui uma Ashura, que pode ser preenchida uma área do desenho. Colocar a estrelinha para animar todo mundo. Onde aqui eu tenho também a escala e a rotação da Ashura. Caso seja necessário, caso venha faltando, ou caso tenha que ser colocado, linha de centro, você tem aqui o Center Mark, clica no arco, ele posiciona. Linha de centro para simetria, seleciona duas arestas, ele coloca a linha de centro do objeto, somente clicando em duas arestas. E aqui eu tenho nova, botão direito, propriedades. Aqui eu vou colocar teste 3, escala 1 para 1, tamanho da folha ISO A1, first angle, inicia assim A, aí vou dar OK, vou vir aqui em View Layout, Model View, vou selecionar a montagem deste conjunto. Aqui eu vou ter as vistas, criar múltiplas vistas, com a opçãozinha aqui do Hide Lines Visible, Use Sheet Scale, usar o padrão da folha, com dimensões projetadas e Draft Quality para rosca. Eu vou dar OK, por sim aqui, para as dimensões do meu desenho. E aqui eu tenho o conjuntinho montado, inserido também aqui na tela do Solid. Óbvio que todos os comandos de View Layout e comandos de anotação funcionam. Por exemplo, quero aplicar um corte na montagem. Aqui eu vou marcar Auto Hatching para ele achurar automático. E aqui eu vou ter o corte do conjunto.
Para a identificação dos componentes, eu vou trocar aqui o modo de visualização do modo isométrico. E vou vir aqui em Annotations, selecionar aqui Tables, vou selecionar Bill of Materials, e aí vou clicar aqui nessa peça, e ele vai puxar para mim aqui a partir do OK, a tabelinha, que eu posso posicionar aqui sobre a legenda, sobre essa área, onde eu tenho aqui uma tabelinha padrão criada pelo Solid, para que eu possa enxergar os componentes do meu conjunto montado. Então está aqui, posso selecionar uma linha ou coluna, fazer a inserção de novas colunas e linhas, selecionar, deletar, ocultar o objeto selecionado, formatar, largura e altura, recortar ela e classificar. Então eu vou clicar fora aqui, e a identificação aqui de 1, 2, ela vai ser feita a partir do momento que você clicar aqui no Autoballon, em Annotations Autoballon, e aí eu vou dar um clique aqui nessa vista. Vou dar OK, e ele não inseriu. Inseriu na vista aqui de cima. Quero inserir na vista de baixo. Eu vou clicar nessa vista aqui, Autoballon, vou dar OK. Vou deletar porque eu não quero aqui. Aí sim, quero aqui. OK. Então, identificação da peça, peça 1, peça 2, peça 1 pino, peça 2 desenho 3D para 2D. Aí está aqui. Tem esse novo componente. E agora, quando eu quiser alterar a legenda da folha, eu clico com o botão direito e vou selecionar a opçãozinha Edit Chat Format. Ele oculta o meu desenho e mostra para mim aqui a folha, aonde que ela é construída a partir de ferramentas de Sketch, que você utiliza como normalmente a gente sabe utilizar, a inserção de anotações com o Note, para você inserir os textos aqui na área de baixo, inclusive já aqui está muito grande esse título, né? Nós selecionamos aqui em fonte, nós usamos um tamanho bem menor. OK, encaixou melhor. Posso apagar qualquer linha, posso inserir novas informações aqui, e depois de ter feito toda essa troca, eu dou o botão direito e clico em Edit Chat. Então, para entrar Edit Chat Format, para sair Edit Chat. E caso eu queira salvar esse padrão de folha para mim não perder, eu vou lá em File, tá? File, seleciono a opçãozinha Save Chat Format, e aqui eu vou dar um nome para ela. Então, por exemplo, Mafez espaço A1 ISO, e dou salvar. Pronto. Quando eu vier aqui agora, que eu inseri essa folha com essa legenda, eu dou o botão direito, seleciono propriedades da folha, desligo aqui essa opção e lá no final, Mafez ISO. Qualquer alteração feita aqui vai mostrar para mim lá na tela, caso seja necessário. Outra situação também que é importante frisar bastante é que todas as opções de conjuntos de cotas, né, de tabelas, de tamanho de fonte, quando for geral, você vem em Tools, seleciona aqui Options, seleciona Document Properties, e aí você vai ter aqui a parte de Annotations, com os balões, com rótulos, com notação, Dimensions, onde você tem aqui um geral nas dimensões, tamanhos de seta, posicionamento, forma fracionária. Aí eu tenho independente aqui, ângulo, aqui para quando eu puxar ângulo, comprimento de arco, chanfro, diâmetro, informações de furo, cota linear, ordinate, que é a partir do ponto zero, e rádios. Depois eu tenho configurações para as linhas de centro, para dimensão inteligente, para tabelas, para rótulos. Ou seja, aqui é um geral para todos, tá? Que tem que ser explorado com muita calma. Vou dar OK. E é isso. Para conteúdo nosso, está mais do que bem feito aqui. Bastante informações que devem ser estudadas e analisadas. E até a próxima.